Porque alguns clientes reclamam que a massa está mal assada ou está crua aonde tem o molho, tá? Por que alguns clientes reclamam? Reclamam porque não gostou, né? Em primeiro lugar, assim, dá razão pro cliente, pelo amor de Deus. Não é porque o cliente reclamou que ele é chato ou coisa assim. Se ele reclamou, deve ter um motivo. Eles acabam reclamando porque, vamos ver, são dois lados, tá? Primeiro lado, realmente você está servindo massa crua. Vamos entender assim, o glúten, ele é uma proteína que ele, apesar de precisar de água para ser formado, ele não gosta de água. Ela não gosta de água, ela repele água. Uma prova disso é que se você tem uma massa que ela já está pronta, você boleia tudo e você enfia ela dentro da água, igual fazia o teste antigamente de pão, a água não sai dissolvendo ele, soltando ele continua estruturado. E você consegue fazer lavagem do amido de uma massa, ou seja, você pega uma massa que está pronta, depois que ela descansou direitinho, aí você vai enfiando ela na água e mexendo, o amido vai se soltando e você tira uma esponjinha que é só a parte de proteína de glúten úmido. Então o glúten ele repele água. Se o glúten está mal desenvolvido, ou seja, se ele não foi desenvolvido até o limite máximo dele, o que vai acontecer é que vai dar espaço para o amido absorver a água do molho. E se o amido absorver a água do molho, o que vai acabar acontecendo é que na hora que for assar, aquela parte ali vai ficar meio crua mesmo, meio mal assada. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, a massa, o calor vai atravessar a massa numa determinada velocidade em função do tempo. Se a massa estiver mais fininha, ele rapidamente atravessa essa massa e essa primeira camada de molho que estava mal desenvolvido o glúten, ela vai ferver junto e vai cozinhar, entendeu? Vai dar aquele efeito torta. A torta, quando a gente come torta, em geral não é macia, essas tortas igual de liquidificador, então vai dar aquele efeito torta liquidificador, vai ficar uma coisa macia que já está cozidinho. Então, nesse caso, a massa não está crua. Se você fizer ela mais grossa e ainda tiver esse molho, quando o calor estiver tentando atravessar por baixo e ele não conseguir chegar e, claro, tiver algum impedimento por cima, aí sim ela vai ficar crua e vai pesar na barriga do cliente, vai dar uma sensação ruim para a digestão do cliente. Mas tem cliente que gosta dessa sensação de barriga estufada, então pode ser que você faça sucesso com a sua pizza, tá? Massa mal assada, em geral, se ela tiver um pouquinho mais fina, ela vai assar melhor por baixo. Em geral, se ela tiver menos cobertura por cima, ela também vai assar melhor, porque vai receber mais calor por cima. Então o que acaba acontecendo é, ou eu vou conseguir concluir esse assamento de baixo para cima, ou eu vou conseguir concluir esse assamento de cima para baixo. De um jeito ou de outro eu consigo terminar de assar. Mas tem mais dois casos. O primeiro caso eu já falei, que é o caso do efeito torta de liquidificador. Você tem uma massa que ela tá assada, ela tá cozida, ela não tá bem assada, ela tá como se fosse cozida, igual a torta de liquidificador, ela fica macentinha, não fica com estrutura de pão mesmo, de miolo, fica uma coisa meio gosminha. Ela já tá assada, ela chegou lá a 65, 70 graus, que é a temperatura chamada de gelificação ou gelatinização do amido. Ou seja, já virou gelatina, tá? Já virou mingauzinho. Então ela não tá crua. É que a consistência dela não fica uma consistência muito agradável, não vai fazer mal pro cliente, já matou o fermento, tudo. Só que a outra situação acontece principalmente com massa pré-assada. Você já fez sopa de pão em casa? Ou pudim de pão, coisa assim com pão? Você pega o pão que ele já tá assado. Aí você mistura no leite, o leite amolece ele. Porque assim, eu falei que o glúten ele repele a água, ele não gosta de água, apesar da gente forçar a água para entrar nele, ele tem a tendência a repelir água. Mas depois que é assado, como ele desidrata, ele tem a tendência a adquirir uma capilaridade ou difusão, sei lá, ele acaba atraindo a água, ele acaba chupando a água, vamos assim dizer. O que acaba acontecendo é isso, que assim, a massa ela já tá assada, e você espalha o molho, ela fica meio molenguinha. Aí você coloca a cobertura e aí o óleo da mussarela, sei lá o que, faz ela ficar mais molenguinha, entendeu? Então, na verdade, assim, a massa tá assada, ela não tá crua. E isso acontece também. Às vezes a massa ela foi pré-assada, ela tá crua. E o último caso que eu acabei de lembrar é o seguinte, imagina o seguinte, que você fez a sua massa, você acabou de assar aqui a sua massa. Aí você pega a sua massa com uma faquinha, vai no canto assim, você tá pré-assando, tá? Não tem nada aqui em cima, tem apenas um pouquinho de molho de tomate. Você pega uma faquinha, abre ela assim e tenta levantar ela e abrir para ver como é que ela tá dentro. Se dentro dela der aquela sensação meio que de algodão, de pão, de alvéolo, aquela coisa normal, quer dizer
que ela estava assada assim. Se quando você abrir você vê que ela tá mais para um creme, meio pastosa ou meio chicletada ou coisa assim, aí você sabe que ela não assou direito. Pode ser que ela assou, ou seja, chegou ali até uns 70 e poucos graus, que é suficiente para o amido se transformar e tal, ou pode ser que não, pode ser que ela nem chegou nisso, aí ela tá crua mesmo, tá? Uma coisa fácil de perceber quando a massa ela não assou é que geralmente naqueles pontos em que ela assou ela tem um gosto mais forte de álcool, porque o fermento fica doido naquele canto com a temperatura, mas não é suficiente para ele morrer. E quando ele endoida desse jeito, acaba dando um gosto de álcool, assim, um gosto meio azedinho de cachaça mesmo, tá? Aí nesse caso, o cliente tem toda a razão, tá? Caso você tenha mais alguma dúvida, ou qualquer pessoa que está assistindo essa transmissão em qualquer momento, seja agora ao vivo ou em outro momento, a gente vai responder na próxima live. Algumas pessoas que tiverem mandado perguntas aí, eu vou responder na próxima live. E a gente tenta manter esse círculo virtuoso de, numa live a gente transmite, na outra a gente responde. Obrigado a todo mundo aí, até terça-feira que vem, fica com Deus, eu sou o mestre Maurício Braga, um abraço pessoal.